Bom dia, boa tarde, queridos alunos e família. Estamos aqui hoje para continuar com o nosso planejamento sobre sustentabilidade ambiental. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos orgânicos. O que são alimentos orgânicos? Vou colocar um vídeo para vocês aqui. Fiquem atentos para vocês entenderem. Depois eu volto. Oh, mas vocês já estão aí? Gente, eu tô aqui embaixo dessa árvore, sentado, comendo uma fruta, pensando numa coisa. O que é alimento orgânico? Você sabe? Acompanhe a matéria. Quando a gente fala em alimento orgânico, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa, que vem na cabeça, é ser um alimento sem agrotóxico. Isso é verdade, mas não é a totalidade da definição de um alimento orgânico. No processo você tem que respeitar o solo, os animais, o meio ambiente e o ser humano. O que isso quer dizer? Não deixar correr erosões, não deixar o solo às vezes muito descoberto, não deixar acontecer estragos assim, na área onde você está trabalhando. E no caso do ser humano, você não empregar crianças, respeitar o seu funcionário, respeitar as leis trabalhistas e tratar os funcionários como os verdadeiros parceiros. Quando os patronos do movimento orgânico, aqueles pensadores que inspiraram o movimento orgânico, escreveram as suas obras, e foram eles: o Rudolf Steiner nos anos 20, o Mokichi Okada nos anos 30 e o Albert Howard nos anos 40, não existiam agrotóxicos nessa época. E já existia o movimento orgânico estava nascendo. Portanto, é um absurdo definir a agricultura orgânica pela agricultura que não usa agrotóxicos. A agricultura orgânica, na verdade, ela é uma agricultura que procura produzir alimento de alta qualidade para o ser humano. E o alimento, para ter alta qualidade, ele precisa ser produzido em respeito e harmonia com as leis e os processos da natureza. Os insetos, os fungos, as bactérias, vírus, vermes e etc. são apenas agentes da natureza que têm a função, dentro do sistema, de degradar e reciclar aquilo que está em desequilíbrio, aquilo que está em desarmonia, aquilo que está mal formado, mal constituído. A população urbana cada vez é maior, cada vez nós temos menos pessoas no campo. Esse distanciamento faz com que as pessoas acabem sendo insensíveis ou até não tenham condição de avaliar se usar a tecnologia A ou tecnologia B é melhor ou pior. Então a gente precisa orientar e aos poucos conscientizando a população da cidade para ela saber valorizar aquilo que de fato pode contribuir para que você tenha uma alimentação saudável. E quando você começa a entender isso, essa visão um pouco mais sistêmica do mundo, do impacto que você está causando quando você consome as coisas, eu acho que é super importante. Eu acho que o alimento orgânico é aquele que faz você pensar e refletir em cima do como você está se alimentando, como você está consumindo. E eu acredito muito que dá para a gente consumir de um jeito super coerente e que, em vez de destruir o nosso planeta, a gente possa prosperar aqui junto com ele. O homem que cultiva e o homem que consome um alimento orgânico, eles não se colocam acima da natureza, eles se colocam como parte da natureza integrante, com respeito aos processos da natureza, para produzir e para consumir. Leva-se em conta a preservação da água, a preservação do solo, a preservação da fauna, as relações humanas de produção também, elas são levadas em conta na produção de um produto orgânico.
tudo isso reflete num produto de maior qualidade nutricional, de maior valor para a saúde do ser humano. Além dos alimentos in natura, existe uma infinidade de produtos orgânicos industrializados, mas estes detalhes vocês ficarão sabendo ao longo da nossa jornada. Fazer bem é muito bom, né? Dividir é muito melhor que somar. E os alimentos orgânicos proporcionam essa alegria para as pessoas, esses benefícios, mas fundamentalmente para o planeta, para os nossos queridos que estão chegando aí daqui 10, 50, 100, 200 anos. Agora você já sabe o que é alimento orgânico. Oi, tô de volta! E aí, bom vídeo, né? Pois é, bem explicado o que são alimentos orgânicos e que são muito bons para a nossa saúde. Tá, mas alimento orgânico é todo aquele alimento que não vai produtos químicos, adubos e fertilizantes agrotóxicos sintéticos, não é verdade? E eles são produzidos em terras trabalhadas, em solo trabalhado, naturalmente. Então, olha só, são muito bons para a nossa saúde, não é? E hoje a proposta da nossa atividade é o seguinte. Vamos fazer hoje um processo de compostagem. O que é um processo de compostagem? O processo de compostagem é justamente pegar o resto dos alimentos e misturá-los com terra. E assim a gente vai formando o composto orgânico, não é? A gente mistura o resto de alimentos com terra, com uma porção de terra. A gente organiza um composto orgânico que ele volta para a natureza. Fertiliza o solo, que dá ótimos frutos e volta para a nossa mesa. Os restos de alimento nós aprendemos que não pode ir na lixeira, porque ele não é lixo comum, ele é lixo orgânico. Como é lixo orgânico, ele volta para a natureza. Então, para a nossa atividade, para a gente fazer esse processo aí de compostagem, nós vamos precisar das seguintes imagens. E vocês podem buscar as imagens em livros, revistas, o material que vocês tiverem. Então, vamos lá as imagens. Nós vamos precisar de uma mão, de uma imagem segurando uma terra, uma porção de terra. A gente vai precisar desta imagem, ó, composto orgânico, tá? Que é essa terrinha preta aqui. Nós também vamos precisar de um solo preparado para plantio. Também nós vamos precisar desta imagem de alimentos. E uma lixeira comum, uma lixeira reciclável. Aqui vocês estão vendo as setinhas. Eu pintei cada partezinha das setas com a cor das nossas lixeiras que nós já aprendemos. E vamos precisar também de um prato recheado de alimentos. Com essas imagens, vai ficar muito simples de fazer o nosso processo de compostagem, que é o processo que a gente pega todo o resto de alimento, né, que sobrou ali. Em vez da gente colocar na lata de lixo comum, deixa eu pegar a latinha de lixo comum aqui, deixa eu procurar ela aqui. Ao invés da gente jogar nessa latinha de lixo comum, nós vamos juntar os nossos lixinhos orgânicos, que é todo o resto de alimento, e colocar nesta lixeira. Dessa lixeira a gente vai juntar, né, e misturar com uma porção de terra. E depois a gente vai fazer com que essa porção de terra se misture com uma terrinha preta, que chama composto orgânico, que a gente compra, é natural, tá? E às vezes até na sua casa também tem aquela terra preta. Você vai misturar e deixar alguns dias. Depois é só você jogar aí no canteirinho
da sua casa, onde está plantado alface, cebolinha, couve, coentro. Você vai ver que é um adubo orgânico maravilhoso, tá? Então essa é a nossa atividade de hoje. Vocês vão fazer o processo do composto orgânico desse jeitinho, tá bom? Beijo, espero que vocês se divirtam com essa atividade, auxiliem as nossas crianças no cortar com a tesoura, fazendo assim, trabalhando com elas a coordenação motora, a percepção na hora de colocar a cola, não muita cola, economizando, e até a próxima. E eu espero aqui algum registro de vocês fazendo as atividades. Vou colocar aqui embaixo outro videozinho falando de um pequeno empreendedor em Aparecida de Goiânia que pegou lotes baldios e fez o quê? Plantação. Ele fez hortaliças orgânicas, tá bom? Se divirtam. Beijo para todos. Tchau. Hortaliças frescas é sempre bom, não é mesmo? Imagine agora se tudo estiver bem ali, ao lado de casa. É isso mesmo. Essa ideia surgiu através do Mário, quando ele ainda era dono de um supermercado. Ao lado do comércio tinha um lote abandonado. Para não atrapalhar nas vendas e ainda ajudar na segurança, ele gastava dinheiro para manter o terreno limpo. Você tinha um problema de dengue, você tinha um problema de malandragem, um elemento escondido dentro do mato, você tinha um problema de sujeira da população, jogar lixo, enfim, eram vários os problemas. E que sobrava só para mim ter que estar tendo um custo financeiro para poder estar mantendo isso limpo de acordo. E aí foi daí que surgiu a oportunidade. Poxa, eu posso aproveitar esse terreno e produzir algo aqui que eu venda dentro do supermercado. Este terreno em Aparecida de Goiânia, que antes servia como depósito de lixo ou até mesmo como criadouro do mosquito da dengue, hoje se transformou neste belo cenário. É verde a perder de vista. São 2.000 metros de área plantada. E por aqui encontramos alface, couve, cebolinha, cheiro verde e tantas outras variedades de hortaliças. E olha que as hortaliças não foram sua primeira opção. No começo eu pensei em muita coisa. Pensei em pimenta, pensei em mamão, pensei... Ixi, eu queria plantar tudo, queria ter de tudo plantado. Mas eu fui atrás de informação, fui atrás de buscar mais detalhes. Cada planta tem seu ciclo, cada planta tem uma quantidade de água que ela precisa, ela tem um tempo, ela tem algo que precisa de um solo mais próprio. E aí eu fui